Olá, senhores! Tudo bem com vocês aí? Principalmente, olá, Luísa, que é a dona da pergunta, né, dona Luísa? A Luísa fez uma pergunta numa questão e quando a gente fala de capacitor, Luísa, dá muito problema realmente, que nem você encontrou, tá? Que nem você encontrou. O que você pensou não tá errado, tá? O que tá errado, na verdade, é o exercício que o cara montou. Não é que tá errado. Ele trabalhou com média. Olha só que bacana. Ó. Capacitor, ele carrega uma placa, enche de carga, né? A outra placa também com sinal oposto. E quando ele funciona, quando ele não suporta o dielétrico dele, o material no meio que é isolante, não suporta mais a diferença de potencial, toda a carga sai. Mas sai com uma corrente alta e depois a corrente vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo até terminar. A energia, ela sai com uma potência alta e essa potência vai diminuindo, porque ela vai perdendo intensidade, capacidade, né, de transferir essa carga para um lado. Então, a corrente que passa no capacitor, no momento que ele está sendo descarregado, ela não é uma corrente constante, ela varia. E o cara trabalhou nesse exercício com uma corrente constante, ou seja, uma média para nós. Então, olha que bacana, vamos fazer uma análise diferente. Vamos pensar aqui no capacitor. Eu desenhei a curva como se estivesse sendo carregado, tá? Seria descarregado, mas não tem problema, vai dar a mesma reta. No início, deveria ter feito a reta aqui crescente, né? Decrescente. Olha só. No início, se eu pegar aqui e apagar essa reta, aí vai ficar fácil, né? A gente faz o correto aqui. Pronto, de 40 para 0. No início, quando o capacitor vai ser descarregado, a corrente nele é alta. E aí vamos pensar assim, ó, no final a corrente é 0, certo? Então no início, qual deveria ser essa corrente para que a corrente média fosse 20 amperes, né? Isso considerando que esse descarregamento fosse de forma linear para nós. Então a corrente teria que ser 40 no início, concorda? Que aí 40 mais 0 no final dá 40, dividido por 2, a média é 20. Essa seria a ideia. Isso que estaria acontecendo aproximadamente de forma mais próxima da realidade dentro de um capacitor e não com a corrente média, certo? Aí olha só, se eu considerar lá a potência que ele tinha dado, que nós descobrimos na verdade, né? Tinha sido de 25 mil watts. E eu sei que a corrente média, então vou colocar aqui ó, o I médio, ele vale 20 amperes para nós. Então o I médio, como se fosse constante, vale 20 amperes. Isso daqui permite a gente poder calcular uma resistência, ó, potência é R vezes I quadrado, certo? Então a potência vale 25 mil watts, a resistência que eu vou descobrir e a corrente vale 20 ao quadrado. Então nós vamos chegar aqui, essa resistência é o 25 mil watts e o 20 ao quadrado, que eu vou colocar como 20 vezes 20, tá? Ele passa dividindo. Esse zero corta esse zero, esse outro zero corta esse zero. Então a gente vai chegar aqui, a resistência do equipamento é de 250, 2 vezes 2 é 4, dividido por 4 ohms. Agora olha que bacana. Quanto que vale a DDP nos terminais do capacitor nesse ponto aqui, quando a corrente é zero? Bom, se a corrente é zero, é porque não está passando nada. Então a diferença de potencial vale quanto? Vale zero para nós. Fechou? E quanto vai ser a DDP naquele ponto, no início, quando começa o descarregamento do capacitor? Vamos calcular? A DDP vai ser a resistência. Então, vamos aplicar a primeira lei de Ohm, certo? U igual a R vezes o I. Quanto que vale o I nesse momento aqui? 40 amperes. 40 por 4 vai dar 10. E aí a gente chega que lá no início, a DDP máxima que ele tinha era de 2.500 volts. Conforme o capacitor vai sendo descarregado, essa diferença de potencial vai diminuindo, porque a carga vai sendo transferida. Ela vai diminuindo, diminuindo, até que a DDP vale zero. Aí o capacitor tem que ser carregado novamente. Então, na hora que você calculou nas contas ali, você pegou a potência ou a energia que ele tinha, total que foi fornecida, mas você trabalhou com a valor de corrente como se ela fosse uma corrente máxima, trabalhando, calculando como se eu tivesse a energia no início do descarregamento do meu capacitor, a DDP, perdão, né? No início do descarregamento do capacitor. Lá no início, ele era 2.500 volts. No final, ele era 0 volt. E como essa variação é linear, quando a gente vai calcular a DDP média, 2.500 mais 0 dá 2.500 dividido por 2. Isso daqui dá 1.250 volts. O nosso exercício aí no nosso simulado SAS, terceira edição,
ele trouxe a corrente média, então ele vai calcular também a DDP média, por isso que ela é constante. Mas no capacitor, na realidade, ela não é constante, ela sofre variações. Sacou, mulher? Eu espero que você tenha entendido, que todo mundo que estiver acompanhando aí também tenha entendido. Fechou, meninos? Luísa, muito obrigado pela sua participação e eu espero que tenha ficado claro, viu? Grande abraço aí para todos, até mais.